Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Pelos Prados e Campinas. A fazer a sua confissão de pecados a Deus. Eu faço a oração e enquanto faço a oração, cada um pensa na sua vida, nas coisas que fez de errado, nas coisas que deixou de fazer de bom e em pensamento pede perdão a Deus. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Santo Deus, nosso Pai Celeste, Tu conheces os caminhos de toda a humanidade. Sabes muito bem que não somos dignos do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua salvação. Andamos por nossos próprios caminhos, sem perguntar por Ti, e acabamos nas trevas do mal e do pecado. Mas Tu tens um amor tão grande que nós não conseguimos compreender. Enviaste Teu Filho para pagar por nossos pecados. Se sinceramente confessamos a Ti a nossa transgressão, se nós confessamos o mal que fazemos, teremos o Teu perdão. Por isso te pedimos com humildade e com coração sincero, perdoa os nossos pecados e salva-nos, por amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
E a todos aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados, Deus perdoa. E anuncio esta graça através das palavras de Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Sim, a misericórdia de Deus é grande para conosco, ao ponto de ter nos dado seu Filho para nos perdoar os pecados e nos conceder vida eterna, salvação. E o perdão de Deus anuncio a você que se arrepende sinceramente dos seus pecados, em nome dele, ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Deus de misericórdia e de amor, dá-nos a cada dia a tua paz. Nós te pedimos, ajuda-nos dia após dia a dedicarmos nossa vida a ti, perguntando por tua vontade e andando por teus caminhos. Quando caímos em tentação e pecado, dá que tenhamos humildade de reconhecer nosso erro e pedir por teu perdão. Ajuda-nos a permanecer unidos contigo e com aqueles que confessam a mesma fé em ti. Abençoa as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração de hoje. Cristo está vivo. Cristo está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia. Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Está vivo, aleluia, rejubilemos, aleluia. Ele em glória ressuscitou, da morte e trevas poder tomou. Rejubilemos em prece e louvor, Jesus o Mestre mostrou seu amor. Jesus traz vida, aleluia, traz alegria, aleluia. Do texto que serve de base para a reflexão nesta manhã, de Marcos capítulo 4, versículos 1 até 9, texto conhecido de todos nós, que diz: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui estas palavras de Jesus para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras,
as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos dizem. Amém. Irmãos em Cristo, quem já viveu no campo, quem já trabalhou na lavoura, principalmente na região sul do Brasil, sabe que a primavera é a época para preparar a terra para semear, para plantar. Por isso, esta parábola do semeador é própria para este tempo. E gostaria de iniciar dizendo que esta parábola deve ter chamado a atenção dos ouvintes de Jesus naquela época pelo seu absurdo. Isto porque um agricultor jamais vai ser tão descuidado a ponto de deixar as sementes cair num solo rochoso, num solo cheio de espinhos e à beira do caminho. Isto porque sementes são preciosas. Nós que morávamos no interior e trabalhávamos na lavoura, escolhíamos as melhores espigas, os melhores grãos, para que a produtividade da próxima safra fosse boa, até melhor do que a que havíamos colhido. Hoje não se faz mais isso. Desde que entraram as sementes híbridas, o agricultor precisa comprar as sementes, e estas são caras, também são preciosas. Um bom agricultor jamais vai semear na beira de um caminho, em pedras ou entre espinhos, nem deixa cair sementes nesses locais por descuido. Um agricultor só planta em terra boa. E então nós perguntamos, qual é o sentido desta parábola que Jesus conta? Esta parábola fala da vida de Jesus e do modo como ele semeou a semente do Evangelho. Jesus, em primeiro lugar, sentou à mesa com pecadores, gente de má fama. Falou com a mulher samaritana no poço. Samaritanos eram considerados impuros e idólatras. Não se falava com eles. Deu atenção à mulher adúltera, pecadora, condenada à morte por apedrejamento. Foi na casa do Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, e isto nenhum judeu iria fazer. Ele curou doentes deficientes, lembrando que doença e deficiência eram considerados castigos de Deus por pecados cometidos pela pessoa ou até mesmo por seus antepassados. Estas pessoas seriam, de acordo com os conceitos sociais da época de Jesus, os espinhos, as pedras, à beira do caminho da nossa parábola. Para que perder tempo com essa gente? Não vai frutificar o Evangelho nestas pessoas. Jesus deveria ter feito sua abordagem com aqueles considerados naquela época como as pessoas boas no conceito social. Os fariseus, os escribas, os saduceus, as pessoas do sinédrio, os sacerdotes. Afinal, estes eram aqueles que guardavam a lei de Deus, que cumpriam os rituais religiosos. Estes seriam, a princípio, e de acordo com os conceitos da época, conceitos sociais que todos tinham, esses seriam, a princípio, a terra boa. Ora, o que Jesus quer nos mostrar com isso? Em primeiro lugar, que com o Evangelho que nós semeamos, que Jesus semeou, não há como saber a priori, nem como distinguir a terra fértil dos espinhos
das pedras à beira do caminho e da terra que não dá fruto. O coração humano é um mistério. Assim como Jesus fez, a nós cabe somente semear, sem conceitos pré-concebidos. Segundo, e aqui entra um outro aspecto do texto, digo que é o pessimismo de Jesus. Sim, porque só 25% do que foi semeado vai dar fruto. 75% foi trabalho inútil. E nós na igreja, na sociedade, nas fábricas, em todos os lugares, nós queremos um resultado de pelo menos o contrário do que Jesus nos apresenta. Queremos um resultado maior do que 75% de produtividade. E então nos vem à mente as nossas comunidades, muitas com dificuldades, tentando sempre semear o Evangelho para buscar mais pessoas para Cristo. Tentamos de todas as maneiras que mais pessoas participem, mas nem tudo dá certo. Mas esquecemos que Jesus disse que teríamos êxito de apenas 25%. Terceiro, uma pergunta que fica: Jesus desistiu? Lembro do final do capítulo 6 de João, onde depois de muitos dos ensinamentos dados por Jesus, o texto diz: muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Pergunto novamente: Jesus desistiu? Sabemos que não, ele não desistiu, mas também não teve o êxito que nós às vezes imaginamos ou que nós esperamos ter. As primeiras comunidades também não eram comunidades com um número muito grande de pessoas. Em alguns lugares eram pequenos núcleos nas cidades, pouca gente, núcleos familiares, de vizinhos, de amigos, mas tinham um diferencial: eram firmes na fé e perseverantes. Nem a perseguição que sofreram pelos judeus e depois pelo Império Romano os fez abandonar a fé. Termino dizendo: aprendamos da pregação de Jesus e dos primeiros cristãos. Vamos semear, não importa o resultado, não desistamos, nosso dever é semear. E vamos ser perseverantes, como Jesus e os primeiros cristãos o foram. Deus nos ajude. Amém. Queremos ouvir o próximo hino, nosso culto de hoje. Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para as fontes
salvação para sempre nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa da glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação preciosa nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Eu gostaria ainda de dizer que se não fosse a perseverança de Jesus, não fosse a perseverança dos primeiros cristãos, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui pregando o Evangelho a vocês. Vocês não estariam vendo, ouvindo este culto. Então, aprendamos dos nossos antepassados, daqueles que iniciaram a igreja neste mundo. Sejamos perseverantes, não abandonemos a nossa fé. E por isso, convido a você que está assistindo neste momento a, junto comigo, professar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. E dizendo o credo apostólico, queremos dizer: eu vou permanecer firme na fé, não vou abandonar o Evangelho de Jesus Cristo. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Eu oro, depois, no final, convido você a orar junto comigo a oração que Jesus nos ensinou. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Deus nosso Senhor, muito obrigado por essas palavras de Jesus que chegam ao nosso coração. Elas nos ensinam a não desistir jamais. Jesus falava de semear a semente do Evangelho, que traz os valores do teu reino. E vimos pelo Evangelho de João que muitos abandonaram a Jesus, abandonaram a fé, mas outros ficaram junto com Jesus e depois somaram-se aos discípulos que também ficaram junto com Jesus, e assim levaram o Evangelho até os confins da terra. Nem mesmo a perseguição, o risco de serem presos, mortos a pedradas, jogados em arenas, crucificados, queimados vivos, fez com que eles deixassem a fé. E assim nós podemos estar hoje celebrando a nossa fé, tendo o Evangelho em nossas vidas, em nosso coração, e assim a salvação nos alcança através da história e através da perseverança destes primeiros cristãos. Assim pedimos-te, dá-nos a mesma firmeza de fé dia após dia, e que quando houver insucessos, fracassos,
quando damos o nosso testemunho, quando a nossa igreja testemunha de Ti, poucos aderem à fé, que não desistamos, mas que continuemos a semear. Assim em nossa vida, também em nossos empreendimentos pessoais, individuais, familiares, quando as coisas não dão tão certo como nós queremos, que nós aprendamos de Jesus a não desistir, a perseverar, a buscar aquilo que almejamos, colocar o que queremos sob a vontade de Deus, pedir a sua ajuda. Assim nós também queremos neste momento colocar diante de Ti as pessoas que estão doentes em nosso meio e que conhecemos, pessoas amigas nossas, da nossa família, da nossa comunidade, que conhecemos em nosso local de trabalho. Pedimos por estas pessoas doentes em dificuldades na vida, para que Tu as carregues, para que Tu dês força, ânimo, esperança, e que cada um de nós também possa estender a mão, abraçar, ajudar aquele que necessita. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, orando juntos como Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a nossa celebração invocando a bênção de Deus sobre cada um. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e vos ajude a perseverar firmes na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo muito agitado. Parece que o tempo passa mais depressa. Parece que o mundo, a vida, exige muito mais de nós. E em meio a toda esta agitação e correria, nós precisamos ter tempo para nos acalmarmos, para nós termos o nosso momento de sossego, o nosso momento também com Deus. E por isso nós vamos ouvir uma música, um hino que nos diz que nós precisamos chegar diante de Deus, ter calma, ter tranquilidade na vida, sentar-nos numa varanda e cantar um pouco, apreciar a natureza. Ouvimos para terminar o hino Deus Cantor. Eu acredito que Deus existe, fez o mundo e tem amor. Eu acredito que o céu existe, lá no céu se canta e dança. Eu acredito que Deus faz versos e canções que os anjos cantam lá no céu. Se Deus existe, Ele é amor. Se Deus existe, Ele é cantor. Por isso, quando é nuvem negra, eu canto paz. Por isso, quando é céu azul, eu canto mais. E quando escuto o mar cantar e a me chamar, eu canto com o mar. O universo
acredito em fazer versos e poemas e canções. Eu acredito em quem se senta a uma varanda e canta e canta. Eu acredito que Deus faz versos e canções que os anjos cantam lá no céu. Se Deus existe, Ele é amor. Se Deus existe, Ele é cantor. Por isso, quando é nuvem negra, eu canto paz. Por isso, quando é céu azul, eu canto mais. E quando escuto o mar cantar e a me chamar,